Olá, meus amigos, estamos de volta aqui para mais uma aula Lei de Acesso à Informação. Eu não morri, hein? As pessoas... fiquei aqui alguns dias sem colocar vídeos, a pessoa começa a perguntar: professor, você está vivo? Tá, não, estou vivo, tô bem vivo aqui, né? Estou gravando umas aulas para o concurso do INSS, lá no ambiente fechado. Também estou estudando, né? Para quem não sabe, neste momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu estou na fase oral do concurso para promotor de justiça em São Paulo, então eu também estou estudando, sou advogado também, então é claro que por vezes o tempo acaba não se encaixando, mas de toda forma estamos aqui com muita alegria. Eu sempre digo que eu adoro estar aqui porque eu realmente gosto deste trabalho que eu faço aqui no YouTube. É um trabalho para mim, sim, porque o YouTube paga, você sabe disso, aparecem propagandas aqui no vídeo. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que reclama: pô, professor, você fica deixando passar propaganda, tinha que tirar. Não, meu filho, isso aí é o que me permite voltar aqui e dar outras aulas, tá bom? Então, por favor, não fique nervoso com as propagandas, tá? Não fique bravo com as propagandas. Eu não tenho controle sobre propaganda, sobre o que é publicado aqui, né? Mas, por favor, né, entenda que isso de fato é importante para o crescimento do canal, assim como é importante você clicar, curtir, compartilhar o vídeo, porque clicar não, curtir, né? Curtir, compartilhar, porque isso ajuda também bastante o crescimento do canal. Bom, estamos de volta aqui. Esta aula a princípio é para o concurso de oficial de promotoria, né? A gente está aqui seguindo a sequência da Lei de Acesso à Informação, mas é claro que se esse conteúdo também estiver em outros concursos, eu posso aproveitar este conteúdo e colocar também em outros concursos sem maiores problemas. E além disso, só para a gente já começar a aula, você sabe que eu tenho lá o Base Jurídica. Dentro do Base Jurídica, eu tenho aulas exclusivas, tanto para o concurso de oficial de promotoria, para quem vai fazer o concurso de oficial de promotoria. Agora, quem quer fazer a prova do INSS, eu estou colocando lá, estamos vendo lá todo o edital da parte de direito também do INSS, o que acaba sendo bem interessante também, porque, é claro, né, tem gente que já está estudando e quer passar em qualquer concurso, ou está focado. Tem muita gente que me acompanha aqui, até assiste as aulas aqui do canal, mas diz o seguinte: professor, eu queria mesmo era fazer a prova do INSS. Então, se você quiser, lá dentro tem o conteúdo, a gente está gravando lá os conteúdos também, colocando lá todos os dias vídeos com relação àquele edital. Mas aqui no canal do YouTube vamos falar aqui do conteúdo para o concurso de oficial de promotoria, sem deixar de lado também aulas exclusivas para o concurso de oficial de promotoria que estão lá. Você sabe que o concurso vai sair esse ano? Não sei, espero que saia. E se não sair esse ano, professor, que bom você está estudando, né? Então, acho isso importante, né? A minha prova oral, por exemplo, vai começar agora, as provas vão começar dia 10 de outubro, mas a minha prova vai ser dia 3 de fevereiro. Veja o tempo que eu tenho para estudar, né? Então, por isso que às vezes o tempo acaba sendo o seu aliado, né? Aquilo que nos incomoda, né, que o concurso não sai e tal, às vezes isso é um fator bom para você. É importante que você tenha essa visão, tenha essa mentalidade de até enxergar essas adversidades como coisas positivas, né? As coisas que talvez possam nos incomodar, porque a gente fica ansioso e tal, mas tente encarar isso como algo bom. Então você está tendo a oportunidade aqui de assistir às aulas. Essas anotações de aula estão lá dentro do Base Jurídica, e é claro que eu convido você para entrar lá, porque isso me ajuda também como professor. Eu também só consegui passar no concurso aí para o Ministério Público agora, né? Estou também aguardando o resultado da prova de delegado, porque no fundo os conteúdos que eu trago aqui, como eu disse, eles me remuneram, e também as pessoas que entram no Base Jurídica também me remuneram, né? Além do que eu tenho na advocacia, mas isso me ajuda também, né? Então isso é bem importante para mim. Se você puder entrar lá, isso me ajuda bastante, tá bom? Vamos lá, agora a gente vai para a sessão quinta, né, do que a gente está falando aqui, da Lei de Acesso a Informações, do artigo 31. Lembre-se, né, aquilo que a gente coloca em verde é aquilo que já caiu em outros concursos, tá? Então, eu sempre vou, enquanto o edital não está aberto, eu vou tratar artigo por artigo, mas aquilo que está em verde é interessante que você preste mais atenção a isso, tá? Então, olha só, artigo 31. Então a gente vai falar aqui das informações pessoais. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Bom, vamos lá. Essa expressão tratamento de informações, ela está com muito mais clareza numa outra lei, que talvez a gente até estude, porque pode ser que caia no seu concurso para oficial de promotoria, que é a LGPD, Lei Geral
de tratamento de dados pessoais. Então, a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, né? E veja só, o que é o tratamento das informações? É a forma de você receber essas informações e depois você dar uma destinação para essas informações. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo claro aqui para você. Então, você vai lá na prefeitura da sua cidade e faz lá, preenche um requerimento para cortar uma árvore, lá na sua rua, em frente à sua casa. Então, você vai fornecer ali informações pessoais, certo? Essas informações ficarão no banco de dados da prefeitura. Então, aquilo vai ficar do banco de dados da prefeitura. E pode ser que, num determinado momento, essa informação seja aproveitada para alguma outra coisa, ou pode ser que, em algum momento, essa informação seja descartada. Então, qual é o grande ponto aqui? Tratamento de informações é um processo que envolve desde o momento em que a pessoa fornece a informação, então a pessoa entregou uma informação para o ente público, até o momento em que essa informação vai ser utilizada ou vai ser descartada, tá? Então essa é uma informação interessante. Está com um pouco de eco aqui hoje na sala, mas não tem problema, você tem que fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Então hoje é assim que eu consigo dar aula e vou dar aula assim. Isso é bom para você também quando você for estudar. Às vezes você pensa, nossa, mas eu não estou no dia ideal, no momento ideal, tem que esperar melhorar tal coisa. Não espere nada, faça com aquilo que você tem, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem naquele momento. Esse é o ponto, tá? Continuando, então, tratamento das informações deve ser feito de forma transparente. Então, de forma transparente, por quê? Porque se eu coloco os meus dados lá para fazer o requerimento para o corte de árvore, eu preciso saber ou preciso ser informado o que vai ser feito com essa informação. É por isso que isso deve ser feito de forma transparente. Então, ó, só uma coisa, tratamento é recebimento das informações. Eu vou colocar recebimento, arquivamento, utilização e descarte das informações deve ser feito de forma transparente, com respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Precisava estar escrito isso aqui? Não, porque lá na Constituição, até você se lembra que existe uma indicação de que qualquer violação à vida privada, à honra, à intimidade seria indenizada, né? Isso está lá no artigo 5º da Constituição. Mas aqui se preferiu colocar, porque quando uma lei repete o que está na Constituição, significa que aquilo realmente é muito importante. Então esse é o ponto. Parágrafo 1º, já caiu também as informações pessoais a que se refere este artigo, relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, tem algumas características. Primeiro, então essas informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, primeiro, vão ter seu acesso restrito, independentemente da classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da data da sua produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que a elas se referirem. Então, primeiro, acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo. Que classificação é essa, professor? Aquela classificação que a gente já viu em informação sigilosa, secreta, ultra secreta, tá? Reservada, né? Sigilosa não, reservada, secreta e ultra secreta. Pois bem, nesses casos, a gente, independentemente, e aqui era a pergunta que uma vez já caiu, a restrição ou a colocação de acesso restrito tem relação com essa informação ser reservada, secreta, ultra secreta? Não, são coisas diferentes, tá? Então aqui o ponto é, as informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem vão ter o seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da sua data de produção. Então, a partir do momento em que essa informação foi feita, e isso vai ter acesso restrito para os agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem. Então, veja só, essas informações, então informações da própria pessoa, elas ficarão restritas, informações relativas à vida, intimidade, à vida privada, né? Então, aquilo que a pessoa é, a sua própria intimidade, a sua honra, a sua imagem, tudo isso vai ficar restrito para acesso para os servidores que trabalham com aquilo e para a própria pessoa. Então, se a informação se refere a mim, é claro que eu tenho o direito de ter acesso a essa informação, né? Então, qual é o ponto aqui? Agora eu quero que você ligue
isso que eu acabei de falar com você, com o direito constitucional. Por quê? Porque se a pessoa quiser mudar uma dessas informações que está aqui no banco de dados do ente público, qual é o remédio constitucional que ela podia se utilizar? Ela pode se utilizar do habeas data, né? Você se lembra que é cabível o habeas data para retificação ou para ter acesso a dados pessoais nos bancos de dados públicos relacionados à pessoa do impetrante, né? Então olha que coisa interessante, né? Como é que você consegue dialogar. Então é claro, a gente está falando aqui de lei de acesso à informação. Essas informações eu forneci as informações para o ente público. O ente público vai ficar responsável por armazenar aquilo, vai colocar um sigilo de até 100 anos sobre aquela documentação. Ok. Quem pode ter acesso àquilo? Servidores que vão trabalhar com aquilo e, além disso, eu mesmo. Então, pensa o seguinte, eu digo isso porque foi uma situação que eu me recordo, assim, pessoalmente, como procurador, né? Tinha uma pessoa que tinha feito a mudança de nome, né? Então, a pessoa fez a mudança de nome civil. Então a pessoa, exemplo, tá? Não estou dando nomes exatos, mas a pessoa se chamava João e passou a se chamar Marcela, por exemplo. Tá? Então a pessoa era uma mulher trans e fez a mudança de nome para utilizar o seu nome social. Pois bem, esse requerimento foi feito. E havia ali uma justificativa para tudo aquilo, havia inclusive a mudança do registro civil, tudo isso é possível, né, hoje em dia. E depois de um tempo a pessoa perdeu, ela não teve acesso àqueles documentos, então ela forneceu uma cópia para o ente público e ela mesma perdeu os originais. Então ela foi até o ente público para buscar essas informações. Então veja, essas informações, por mais... Veja, isso é uma coisa pessoal, né? Uma coisa relacionada à sua vida privada, porque ela estava comunicando a mudança de nome para a utilização de um nome de um outro sexo, né? E qual é o ponto aqui? O ponto é que isso é uma coisa íntima da pessoa, ninguém tem nada com isso, por isso que você não pode criticar, você pode dizer que concorda, que não concorda, mas você não pode se meter nisso, isso é a vida da pessoa, a pessoa que escolhe o que ela quer ser, né? E aí qual é o ponto? Isso relacionado à sua vida, se estiver num banco de dados público, essa própria pessoa pode ter acesso a isso, tá? Então por isso que eu estou trazendo isso, porque é uma situação da qual eu me recordo, porque a pessoa pediu acesso, e o acesso tem que ser liberado, tem que ser fornecido, porque o dado é dela, é da sua própria pessoa. E se a administração pública negar o acesso aí, ela pode se utilizar lá do direito constitucional do habeas data, tá? E além disso, ó, esses dados, essas informações pessoais poderão ter autorizado a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal. Ou quando que é previsão legal? Por exemplo, se é por conta de um pedido judicial, por exemplo, então é uma investigação da polícia, alguma coisa assim, claro, pode ter acesso. Então, por previsão legal, terceiros podem ter acesso a esses dados e também com o consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Então, se a gente fosse aqui colocar em outras palavras, os dados íntimos das pessoas ficarão ou terão acesso restrito aos servidores que trabalharão com aquela informação e também para a própria pessoa que forneceu a informação. Esses dados íntimos também podem ser acessados por terceiros quando a lei assim permitir, exemplo, Poder Judiciário, Polícia Civil, etc. E também com a autorização da própria pessoa. Tá? Então, isso aqui é bem interessante, porque isso aqui tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso. E essa colocação de acesso restrito não tem nada a ver com decretação de sigilo, tá? Então são coisas diferentes, tá? São enfermarias diferentes. A decretação de sigilo tem outros motivos e tem prazo determinado. E veja, isso aqui pode ter o acesso restrito por até 100 anos. Olha que coisa, né? Então essa é a questão, né?
Parágrafo 2º, aquele que obtiver acesso a informações de que trata esse artigo será responsabilizado pelo seu uso indevido. Tá? Então, se você é um servidor e tem acesso a uma informação e se utiliza mal dessa informação, você será responsabilizado. Tá? Então, essa informação também é importante. Ó, aqui tem uma coisa interessante, né? Parágrafo 3º diz assim, o consentimento que a gente está dizendo aqui, ó, referido no inciso 2º do parágrafo 1º, aqui, ó, consentimento. Quando que eu posso dispensar esse consentimento? A gente até coloca aqui, né, que esses dados podem ser acessados por terceiros quando a lei assim permitir, Poder Judiciário, Polícia Civil, e também com autorização da própria pessoa. Aí mais embaixo, a própria lei vai dizer, olha, existem situações em que não precisa do consentimento, por isso que eu até coloquei, uma coisa é quando a lei permite e a outra coisa é quando a pessoa precisa autorizar. Então olha só, aqui diz assim que não precisa de consentimento quando? Quando eu estiver falando de informações relacionadas à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. Então aqui é algo que vai ser feito, vai ser utilizada essa informação para tratamento médico da própria pessoa, tá? Então aí você não precisa colher a autorização dessa pessoa, porque quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, então a pessoa está incapacitada. A pessoa, a gente não sabe mais nada sobre ela, mas a gente sabe que lá na Secretaria da Fazenda tal tem um dado que pode ajudar o tratamento dessa pessoa. Vamos pegar esses dados lá. E essa pessoa está fisicamente incapaz ou legalmente incapaz, então é possível colher, ter acesso a essa informação. Outra coisa, não precisa de consentimento quando a gente está falando de realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei. Só que aí sendo vedada a identificação da pessoa a que essas informações se referirem. Então, por exemplo, citei agora o caso da mulher trans. Pense que existe uma pesquisa científica que tem interesse público relacionada a isso. Pense, vamos, só para que você entenda o que eu estou falando, para você ter a exata dimensão de como isso poderia se refletir, né? Você sabe que existe lá a Lei Maria da Penha. Pois bem, a Lei Maria da Penha protege a mulher que está numa situação de violência doméstica ou familiar e existe ali uma prática de violência, que pode ser uma violência física, psicológica, pode ser uma violência financeira contra a mulher. Pois bem, os nossos tribunais, o STJ, o STF, entendem que a mulher trans, quando é vítima de violência doméstica, ela também é protegida pela Lei Maria da Penha. Então, olha só, essa mulher trans, ela vai até a delegacia da mulher e lá ela faz o registro da ocorrência, pede as medidas protetivas todas que estão lá na Lei Maria da Penha, mas veja, esse é um ponto importante. Por quê? Porque lá vai ser feita a identificação de que aquela mulher é uma mulher trans. E veja, imagine que existe uma pesquisa de interesse público que busca saber quantas mulheres trans foram vítimas de violência doméstica. Aí é claro que essas informações vão ser colhidas em todas as delegacias da mulher. É claro que não vai ser feita a identificação de quem são essas mulheres trans, mas esses dados podem ser fornecidos porque isso tem interesse público. Por quê? Porque é interesse público que as pessoas vivam bem, vivam em paz, que a violência diminua, que ela seja reprimida. Então veja só, o caso que eu estou trazendo para você é esse. Quando que isso aqui poderia ser aplicado sendo vedada, proibida a identificação da pessoa? Quando eu vou buscar informações no banco de dados da administração pública, por exemplo, lá na delegacia da mulher, relativas a essas pessoas. Porque eu estou fazendo uma pesquisa, eu quero fazer uma estatística para que eu possa, inclusive, ter políticas públicas relacionadas a isso. Então, por isso que é possível, nestes casos, que para estatísticas ou para pesquisas que eu
tem acesso a esses dados, mas quando divulgar esses dados, é claro que eu vou omitir, eu não vou colocar o nome das pessoas, tá? Então esse é o ponto, tá? Então esse é o inciso segundo, para o qual também não é necessário o consentimento. Entenda, esse parágrafo terceiro aqui caiu em vários concursos, tá? VUNESP, SEBRASP, Fundação Carlos Chagas, é um parágrafo bem recorrente em provas de concurso, tá? Outra situação em que não há necessidade de autorização, cumprimento de ordem judicial. Ok, também a gente, também mais uma vez, já tinha falado isso aqui em cima. Aqui em cima a gente tem a informação sobre Poder Judiciário, Polícia Civil, quando está fazendo investigação. Então isso é possível. Outra coisa, para defesa de direitos humanos, também não há necessidade, porque eu vou defender a pessoa. Então se eu vou defender uma pessoa, é claro que é possível que eu tenha acesso a esses dados sem que ela precise concordar. E também proteção do interesse público e geral preponderante. Então, se houver um interesse público, eu também poderia ter acesso. E veja, o consentimento aqui que eu estou falando é o consentimento para ter acesso. Não é o consentimento para ficar divulgando para tudo quanto é lugar, tá? O consentimento é para ter acesso, né? E aí a própria lei dá as indicações de quando você não precisa do consentimento, ou seja, pode ter acesso sem que o próprio dono da informação concorde com isso, tá? Então esse é o ponto. Parágrafo 4º, a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, à honra e imagem de pessoa, não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Então é claro, né? Eu não posso simplesmente dizer que aquilo que está nos bancos de dados da administração pública, olha, eu não quero que ninguém tenha acesso, mas essa falta de acesso vai prejudicar alguém? Então vai prejudicar a apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido? Pô, não dá, né? Então, pensa o seguinte, vamos dar um exemplo claro aqui, né? Então, aqui são dois assuntos, né? Então eu não posso invocar, eu vou até colocar aqui embaixo, ó. Não é possível invocar ou se utilizar da restrição de acesso para situações em que essa restrição não permite que o dono das informações seja investigado, né? Então, pensa o seguinte, um servidor público, você sabe que lá na lei de improbidade administrativa, existe lá uma menção de que o servidor precisa fazer uma declaração de bens. E aí se descobre que o servidor está ocultando bens. Então, ele fez um requerimento para cadastro de um imóvel na prefeitura e mais para frente ele fez o requerimento do cadastro de outro imóvel e depois de outro imóvel, só que veja só, quando ele tomou posse, ele declarou apenas um imóvel, então ele tem outros imóveis que ele não declarou. Então é claro que essa situação relacionada ao seu patrimônio, à sua vida privada, num primeiro momento, sim, só pertence a ele. Só ele e a própria administração pública tem interesse em saber quantos imóveis ele tem. Só que numa eventual irregularidade desse servidor, é claro que nessa situação há necessidade de esses dados serem trazidos. Por quê? Imagina que a administração pública descobre que ele fez uma declaração falsa, dizendo que só tinha um patrimônio quando ele tinha outros. É claro que ele não pode invocar a restrição de acesso aos outros imóveis, às outras informações, porque nesse caso, ele invocando essa restrição, não vai poder ser feita a apuração das irregularidades dele, tá? Então, por isso, tá? Então, a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, à honra e imagem de pessoa, não pode ser invocada com o intuito, com o objetivo de prejudicar o processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é, também essa restrição não pode prejudicar o quê? As ações voltadas à recuperação de fatos históricos.
Então também não é possível invocar a restrição para impedir a apuração de fatos históricos de maior relevância, tá? Então esse é também um ponto bem relevante aqui. Eu prefiro que a gente fique aqui hoje neste vídeo apenas com um artigo, porque este artigo é muito importante para concurso mesmo, tá? Eu vou apenas encerrar o vídeo aqui dizendo que o regulamento vai dispor sobre os procedimentos para o tratamento de informação pessoal. A gente até sabe que existe uma lei também que trata disso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas aqui o ponto importante é quando eu preciso autorizar, quando eu não preciso autorizar. Então isso aqui é muito relevante, o parágrafo 3º tem muita incidência em concurso, o parágrafo 1º também tem, tá? Mas o parágrafo 3º ainda tem muito mais, tá bom, meus amigos? Eu vou parando por aqui, como eu disse, se você quiser entrar no Base Jurídica, ter acesso a essas anotações, convido que você entre lá. Se você está estudando para o concurso de oficial de promotoria, a gente tem várias aulas inéditas que só estão lá, tá? Para que você também possa estudar. E é claro que lá dentro a gente também tem questões que estão sendo feitas aos poucos. A gente faz as questões, resolve as questões, eu coloco lá as questões em si, coloco o gabarito e depois faço um vídeo comentando as questões. Isso é importante também para você treinar. E tem muito conteúdo lá, tem aulas inéditas de processo penal, tem aulas inéditas de direito constitucional. E se você me acompanha aqui e também tem interesse em estudar para o concurso do INSS, dentro do Base Jurídica, pelo mesmo valor, lá dentro também tem o conteúdo para o concurso do INSS. Então você está fazendo um investimento e você pode estudar para tantos outros concursos. A gente tem outros materiais lá também para você estudar. Então eu fico sempre muito agradecido às centenas de pessoas que estão lá. Fico muito, muito, muito agradecido a todo mundo que confiou no meu trabalho, que confiou nesse professor aqui, sem nunca ter me visto antes na vida, mas que confiou, sabe que o trabalho que a gente faz é sério. Então isso muito me alegra e eu espero sempre estar à altura das expectativas das pessoas que, sim, abrem a carteira, passam o cartão, fazem um Pix, pagam um boleto, enfim, mas que confiam no meu trabalho e eu preciso sempre respeitar essas pessoas e é o que eu tento fazer e faço com muita alegria lá dentro, tá bom? Fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.